Colossenses 3, do verso 18 ao capítulo 4, versículo 1. Então nós vamos ver hoje Colossenses 3, 18 até capítulo 4, versículo 1, que vai falar sobre os deveres da família. Se nós pegarmos aqui o texto de Efésios, por exemplo, Efésios, só para nós termos um panorama do que Paulo vai começar a abordar aqui, nós vamos ver que em Efésios 5, a partir do versículo 22, vai ser praticamente as mesmas instruções e vai ser para a mesma classe de pessoas. A diferença qual é? A diferença é que a instrução para mulheres e maridos é mais detalhada. Para filhos e pais também é mais detalhada. Para servos e senhores tem praticamente o mesmo corpo, o mesmo tamanho. Nós vamos ver que em Efésios 5, 22, vai ser até o versículo 33 só falar dessa relação matrimonial. Para pais e filhos, 4 versículos. E de senhores e servos vai ser 4 versículos também, de 5 ao 9. Enquanto em Colossenses nós vamos ter apenas 2 versículos para esposas e maridos, para filhos e pais. Contudo, para servos e senhores, nós vamos ter do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1. Então é bem maior, né, em comparação a outros. Por quê? Porque Paulo ele decide ser mais detalhista a servos e senhores do que às demais classes. Porque se nós formos ver aqui no versículo 9 do capítulo 4, nós temos alguém chamado Onésimo. Quem é Onésimo? Onésimo é o escravo fujão de Filemão. Versículo 9, ele vai dizer, do capítulo 4, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, Paulo, existe uma teoria, se a gente pode dizer, uma possibilidade de que a carta aos Colossenses foi dada juntamente com a carta de Filemão. Há essa possibilidade muito real. E é por isso que Paulo vai se ater, um dos motivos, dele se ater mais a servos e senhores, porque o que ele está querendo aqui é mostrar, por exemplo, que não é porque Filemão teve as suas transgressões... Onésimo teve as suas transgressões perdoadas, né? E Paulo foi uma espécie de mediador ali do conflito entre Filemão e Onésimo. Isso não deveria fazer com que os outros servos utilizassem esse exemplo de Onésimo para descumprir os seus deveres de servos. Então, é dos entendimentos porque Paulo aqui ele vai dar tanta atenção a essa relação. Outro ponto, nós aqui não devemos, né, ou nós não iremos, melhor dizendo, nos esmerar detalhadamente na relação entre mulher e marido e também entre pais e filhos detalhadamente. Por quê? Porque não é o propósito de Paulo aos Colossenses. Ele trabalha 2 versículos em um e 2 versículos em outro. A nossa congregação, pela graça de Deus, teve essa exposição em Efésios. E esposas e maridos foi exposto pelo reverendo Sami. E, se eu não me engano, pais e filhos foi exposto pelo irmão Vinícius. Tá? Então, tem no canal da igreja, se os irmãos quiserem algo mais detalhado. A gente vai expor aqui com base no corpo de Colossenses, para entender o que Paulo está querendo dizer ao contexto de Colossenses. Tudo bem? Vamos, então, ler a palavra de Deus, Colossenses, capítulo 3, do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados.
Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor do céu. Essa perícope ela tem que ser lida à luz do versículo 17, que diz: e tudo o que fizerdes, sejam em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é muito importante, meus irmãos. Como a gente está fazendo essa série de exposições, nós não podemos pegar uma perícope e se esquecer do contexto. Nós também estamos vendo isso nos ensinos das parábolas de Jesus Cristo, como um contexto é muito importante. O apóstolo Paulo, se nós lembrarmos e recapitularmos, ele vai combater os falsos ensinos, depois ele vai falar sobre a supremacia de Cristo, e ele vai mostrar a união do Cristo glorificado. O reverendo Sam pregou o capítulo 3, versículo 1, que ele vai dizer que se nós formos então ressuscitados com Cristo, se nós estamos nesse estado agora de regenerados, nós então devemos o quê? Pensar nas coisas que são do alto. É o que o apóstolo Paulo vai instruir. Depois nós temos a exposição do irmão Vinícius, que vai dizer para que nós façamos morrer aqueles membros de pecado que nos fazem transgredir a lei de Deus, que era parte da nossa velha natureza. E por último, nós temos a última exposição do pastor Fernando, em que ele vai instruir as virtudes que devem ser cultivadas e vai nos dizer a importância do vínculo da perfeição, que é o amor. E ele adentra mais especificamente nas nossas relações dentro da igreja. Aqui dentro da igreja, mais especificamente. Certo? E agora ele vai falar sobre a família. É muito importante a gente ter em mente que tudo que é ensinado na palavra de Deus deve ser colocado em prática. Nós estamos vivendo em uma época que a gente como igreja, a gente fica muito etéreo. Em qual sentido? Nós temos uma pregação da palavra de Deus, nós temos os estudos da palavra de Deus, nós temos a leitura diária, mas quando nós precisamos fazer esse elo do que nos é ensinado e colocar em prática, nós temos uma dificuldade enorme. E nós não colocamos em prática. Nós ouvimos domingo após domingo sobre a importância da oração e nós não oramos em nossos lares. Nós ouvimos domingo após domingo sobre a importância da leitura bíblica todos os dias e nós não lemos a Bíblia. Essa é a verdade. A gente fica 3 dias, mas a gente não fica até esmorecer. A gente não fica, infelizmente. E agora o apóstolo Paulo ele vai dizer essa supremacia de Cristo, ela tem que ser uma realidade na família. Não adianta nós falarmos que Cristo é o meu rei, Cristo é o Senhor, Cristo é suficiente, Cristo é supremo. Mas quando eu for começar a cogitar em coisas relacionadas à minha relação com a esposa, com os filhos, com os servos, o que acontece? Eu esqueço Cristo. Cristo já não é mais alguém que é autoritativo para mim. Porque se eu não pego o que está escrito nas Sagradas Escrituras e começo a implementar na minha vida diária, com as minhas ações eu estou dizendo que Cristo não é autoridade sobre a minha vida. Eu estou dizendo que para o meu casamento eu pego o best-seller do ano. Para a criação de pais e filhos, para a criação de filhos, os pais pegam a última teoria. A última teoria que vai fazer o seu filho ser alguém muito disciplinado. Vai fazer o seu filho ser alguém que vai crescer e vai ter todas as virtudes. Quando os pais pensam em virtude, quando não pensam apenas na questão utilitarista de meu filho ser um grande empresário, de meu filho ser um grande empreendedor, se meu filho passar no concurso público.
E na relação comercial, que aqui no contexto de Colossenses ainda está sim relacionada ao grupo familiar, porque esses servos serviam ali no contexto familiar, também na relação comercial, Cristo não é autoridade. Eu pego as teorias que estão por aí e implemento na minha vida. Mas nós dizemos, nós saímos daqui, nós postamos nas nossas redes sociais, Cristo é rei, Cristo é supremo, Cristo é suficiente. E a nossa prática, como que ela está? Muitas vezes, nós sabemos como nós agimos? Cristo sendo a luz, a porta da nossa casa, a janela da nossa casa fechada para essa luz. E uma hora ou outra, a gente sai, pega um pouquinho dessa luz e depois volta. Mas adentrar e mostrar os pecados ocultos e fazer com que eu mude de vida, isso é demais. E assim nós estamos caminhando no cristianismo. E assim nós estamos caminhando sem Cristo ser efetivamente, de nossa parte, digo, rei. Rei. É isso que está acontecendo. E é por isso que nós temos um grande índice de divórcio na igreja. É por isso que nós temos um grande índice de filhos que crescem e saem da igreja. Um grande índice. Por quê? Porque Cristo não é rei naquele lar. Porque Cristo não governou aquele lar. Aquele lar foi governado por tantas coisas, por tantas teorias, por tantas coisas relacionadas a essa terra e só para essa terra, que depois os pais ficam surpresos que quando o filho cresce, ele se desvia. Depois ficam surpresos quando o divórcio bate a porta. E nós continuamos a ignorar o Evangelho. Nós continuamos a ignorar o que Cristo tem a dizer para a sua igreja. Que nós possamos não mais fazer essas mais obras e possamos seguir o que Paulo agora vai instruir ao povo de Deus. Se esse povo foi de fato revestido, se esse povo de fato é eleito de Deus, santo e amados, então essas classes de pessoas têm sim que seguir o que Paulo vai dizer aqui. Por exemplo, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Esposas, sede submissas ao marido, ao próprio marido, como convém no Senhor. Em Efésios, nós vamos ver que primeiro ponto, essa submissão ou sujeição, ela é mútua. Em Efésios 5:21, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Deus que a sujeição é mútua, porque os cristãos têm que sujeitar uns aos outros. Contudo, quando o apóstolo Paulo aqui está falando de desempenho de papéis dentro do lar, o marido é o cabeça. Dentro do lar, no desempenho do papel, a mulher tem que ser submissa. Dentro da igreja cristã, não se adentra o igualitarismo. O igualitarismo significa que todos são iguais, portanto desempenham os mesmos papéis. Ou podem desempenhar os mesmos papéis. Não. Biblicamente, isso é uma mentira. Deus criou o homem para desempenhar um papel e Deus criou a mulher para desempenhar um outro papel. E os dois papéis são honráveis. São dois papéis de honra. A esposa é auxiliar do marido? Sim. E Deus é auxílio de Israel. Então não significa que Paulo aqui está colocando a mulher em um sentido de valor natural, intrínseco à sua natureza, de inferior ao homem. Não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando do papel. Do papel. E no papel, a ser desempenhado dentro do lar cristão, isso é claro. Isso não deveria ser ponto de discordância. Esposas, sede submissas ao próprio marido. E aqui ele vai dizer como convém no Senhor. E esse como convém no Senhor, a gente pode, a primeira leitura, achar que é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, é só se ele estiver no Senhor. Não é isso. Não é isso.
não esqueçamos, não podemos esquecer que todo o poder foi delegado por Deus e ninguém pode ser um tirano. Tá? Mas por que não é isso? Porque se ele estivesse colocando essa cláusula, ele teria que colocar em todas as classes. Porque um pai não tem autoridade para pedir ao filho para desonrar a Deus. Assim como o marido não tem essa autoridade. E um senhor não pode proibir os seus servos de adorar a Deus. Mas essa cláusula também não está presente. Por quê? Porque isso é óbvio. Tá? Isso é óbvio. Isso é Atos 5:29. Antes compete obedecer a Deus do que aos homens. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, como convém no Senhor, ou seja, isso é o que convém ao Senhor. O que convém ao Senhor? Que a esposa seja submissa ao marido. É isso. E que o marido ame a sua esposa e trate ela sem amargura. É o versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E aqui quando nós começamos a entender o amor bíblico, e o amor que o apóstolo Paulo ele não vai adentrar na epístola aos Colossenses, mas ele adentra e detalhadamente aos Efésios, esse amor aqui é um amor que tem Cristo como parâmetro. É um amor sacrificial. É um amor em que o marido coloca a vida da sua esposa à frente de sua própria vida. É esse o amor bíblico. É esse o modelo bíblico. Quem o marido tem que almejar ser no trato com a sua esposa? Cristo. Cristo. Isso também está evidente em Efésios 5:22 em diante. Se o marido está desempenhando seu papel, não tendo Cristo como referência, como grande modelo, ele está falhando no desempenho de seu papel. Ele não está amando a sua esposa como Cristo quer que sua eleita seja amada. Como o pai quer que sua filha seja amada. Para o marido, sua esposa tem que ser uma rainha. Assim como Cristo fez de tudo pela sua igreja, assim o marido tem que desempenhar esse papel para com a sua esposa. Mas um papel que ele não esqueça que ele é o cabeça. Que ele é o cabeça. E aqui quando ele vai dizer não trateis com amargura, a gente tem que prevenir o marido, como ele é o cabeça, de ser um tirano dentro do seu lar. De ser um tirano. Ao mesmo tempo que também um omisso pode tratar a esposa com amargura. O marido não é chamado nem para tirania nem para omissão. O marido é aquele a quem Deus vai pedir contas. Quando Adão e Eva pecou, a quem Deus pediu contas? Foi a Eva, em primeiro lugar? Ele falou, Eva, vem aqui? Não, foi a Adão. Porque Adão era o representante. Quem é o representante diante de Deus de um lar, biblicamente dizendo? É o marido. É o marido. Quem tem o papel bíblico de ensinar a sua esposa? É o marido. Isso está detalhado em Efésios e em outras passagens da palavra de Deus. É um amor sacrificial. É um amor que se entrega. E aqui, meus irmãos, não podemos pensar, como das outras classes também, que eu vou desempenhar o meu papel se o outro desempenhar o dele. Tem alguma cláusula aqui de si? Esposa, se o seu marido te ama, então seja submissa. Tem isso aqui? Marido, se a sua esposa é submissa, então ame-a. Não. Não tem isso. Por quê? Cada um vai dar conta a Deus do seu papel. O fato de um outro pecar não me leva a pecar também. Cristo andou com pecadores e não pecou. Seguindo, filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Novamente, não tem aqui, mas e se o pai for ímpio e pedir para que o filho apostate da fé? Isso está implícito. Nenhum poder é total nas Sagradas Escrituras. O governante não pode, por exemplo, proibir o culto. Nós temos legitimidade dessa desobediência civil. Quanto mais um pai de família. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é tudo que compete ao pai, o filho tem que obedecer.
Tudo. E algumas coisas são, que a gente pode dizer, são amorais. Em qual sentido? Em questão de regra da casa. A hora de chegar, levar um lixo aos pais, né? Isso é amoral. Não tem na palavra de Deus nada que diga como que deve ser detalhadamente um lar. Os pais têm legitimidade de regular esse lar. De colocar as regras que bem quiserem. Nesse sentido. E o filho tem que obedecer. E o filho tem que obedecer. Paul Washer fala, eu raramente vejo uma briga familiar relacionada à fé. É geralmente uma tarefa que o filho não quer cumprir. Geralmente isso. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Enquanto o filho tem que obedecer ao pai, porque isso é grato diante do Senhor, em Efésios o apóstolo Paulo vai dizer que isso é o que é a honra do quinto mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias se prolonguem na terra, se prolonguem na terra. Aqui ele vai dizer que fazer isso, obedecer aos pais, é grato diante do Senhor, ao mesmo tempo que ele, novamente, vai dizer agora a responsabilidade dos pais, ou seja, do pai e da mãe, que é não irritar os filhos, para que não fiquem desanimados. O lar tem que ser um ambiente propício para que os filhos exerçam seus dons e talentos e não fiquem desanimados com severidade. Ao mesmo tempo, novamente, que uma coisa não anula a outra. Se os pais falham, não diz que o filho pode desobedecer. E se os filhos falham, não significa que os pais devam pecar dessa instrução. Não. Para cada um. Pais, façam isso. Filhos, façam isso. Aí nós entendemos porque tem tantos, muitas das vezes, filhos que têm as suas vidas ceifadas prematuramente, porque não obedecem a seus pais, ou se colocam em uma situação de vício ou de outros pecados. Porque se honrar a Deus, o resultado é prolongamento da vida, se honrar os pais, o resultado é o prolongamento da vida, o desonrar, a ameaça anexa ali, é o ceifamento da vida. Esse é o aspecto negativo. Honrar pai e mãe é um preceito muito importante na palavra de Deus. E isso não é apenas quando estamos debaixo do mesmo teto. É para toda a vida. Ok? E, ao mesmo tempo, não se pode criar um ambiente tão severo, mas tão severo que os filhos fiquem desanimados. E fiquem em uma situação que já não tem mais gozo no Senhor. Nós, como igreja no passado recente, falhamos com isso. A igreja do passado foi tão severa com seus filhos, no sentido negativo do termo. Nós não estamos falando de disciplina. Nós não estamos falando de vara. A vara é bíblica. Nós estamos falando de uma severidade além disso. Em vários aspectos. E foram tão severos, mas tão severos, que a geração subsequente não levou a fé de seus pais adiante. É porque a gente só pensa no nosso contexto familiar. A gente está achando que Deus só tem em vista o benefício da nossa família. Mas nós não podemos esquecer que a família são blocos da igreja de Cristo. Uma família fraca é uma igreja fraca. Uma família que não tem a admoestação do Senhor é uma igreja em que se falha também na admoestação do Senhor naquela igreja. Não tem, biblicamente, uma desconexão entre a igreja local e a família. Nós vimos isso em Atos dos Apóstolos. Nós vimos isso. Deus salvando famílias inteiras. E agora, na epístola, essas famílias que foram salvas têm a demonstração. Porque o propósito não é o benefício da nossa família para a nossa família. O propósito é a glória de Deus.
O propósito é para quando um ímpio olhe para uma família cristã, vejam Cristo. É esse o propósito. E isso é abnegação. Isso se faz com a abnegação de cada uma das partes. Vamos seguir. Versículo 22, agora sim, o apóstolo Paulo vai dizer a relação de servo e senhor. A gente precisa aqui entender que servo é escravo. Ok? Servo é escravo. Nós estamos em uma sociedade em que a escravidão é lícita. Tudo bem? Alguns vão dizer, mas como que o apóstolo Paulo e o Senhor vai dizer sobre escravidão? Mas a Bíblia não é contra a escravidão. Meus irmãos, a escravidão ela é regulamentada pela Bíblia. Ok? Ela é regulamentada pela Bíblia. Mas não é propósito, nós não podemos esquecer que a partir de Gênesis 3 nós temos queda. Ok? Se a gente esquece a queda, a gente não entende a Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Ok? A sociedade humana, por causa da queda e da maldade humana, acabou indo para o sistema de escravidão, escravocrata, durante milênios. E a palavra de Deus regulamentou isso. Regulamentou. Mas, para Deus, sempre foi melhor livre do que escravo. O apóstolo Paulo mesmo, que está aqui regulamentando, ele vai dizer em Coríntios para os escravos que, se tem a chance de conseguir a liberdade, o faça. Então, algo análogo que a gente pode entender com a escravidão é o divórcio. Deus se apraz no divórcio? Não, Deus abomina o divórcio. Isso é claro na palavra de Deus. Deus abomina o divórcio. Ele odeia o divórcio. Mas em um caso específico, Moisés deu a carta de divórcio. E Cristo vai dizer, por causa da dureza do vosso coração. E qual é esse caso específico que Cristo vai dizer que perdura até hoje? Adultério. É um motivo para divórcio, não é uma causa. Ou seja, ainda que haja adultério, em primeira instância, deve-se reconciliação. Então, algo análogo acontece com a escravidão. Não é o propósito de Deus. Deus não se agrada em ver pessoas à sua imagem e semelhança escravas. Mas por causa do mundo caído, porque nós, como gênero humano, buscamos isso. Isso acontece. E não podemos esquecer uma coisa. Conseguimos, como ocidentais, abolir a escravidão. Graças a Deus. Mas algo pior ainda acontece. A escravidão do pecado. A escravidão de Satanás. Isso não foi abolido. Nas nossas vidas foram. Mas os que se perdem ainda são escravos. Eles ainda são escravos de seus pecados e deste mundo. Vamos seguir agora, sabendo tendo esse parêntese. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, ou seja, aquele Senhor em que Cristo designou pela providência de ser o Senhor daquele escravo. Não podemos esquecer da providência divina. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens. E ele vai dizer o contrário, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está querendo aqui? O apóstolo Paulo, assim como ele quer que a esposa seja uma mulher virtuosa, que espelhe Cristo no lar e diante da sociedade, o marido igualmente, o filho igualmente, o pai igualmente, assim também ele quer para o servo. O propósito do apóstolo Paulo, a gente não pode esquecer, é que a lei de Deus seja cumprida? Sim. Mas o propósito primeiro é a glória de Cristo. O propósito primeiro é para que o escravo seja alguém que pregue o Evangelho. Mas não prega o Evangelho apenas com a sua fala, mas ele, em sua prática, ele adorna o Evangelho, vivendo o que Cristo ensinou. Não é dizendo que Jesus é Senhor. É para que quando outros escravos, por exemplo, perguntassem e o chamassem de tolo e perguntassem por que você está servindo ao Senhor se ele nem está aqui, se ele saiu para comprar alguma coisa? Por que você continua cumprindo as ordens dele? Ele vai dizer, porque eu tenho um Senhor no céu, o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que eu sirvo primeiramente. E é Ele que eu presto contas.
E nesse momento, os outros escravos iriam ver que aquele ali tem a liberdade, porque ele serve de coração. Ele não serve porque a sociedade o impeliu a isso, mas porque ele entendeu que no caminho da providência divina, para a glória de Cristo e para também o seu aperfeiçoamento, naquele momento, ele está em sujeição a alguém segundo a carne. Mas aquilo é só para um momento. Isso é só para que Cristo seja glorificado. Por quê? Porque a vida desse indivíduo, assim como a vida da esposa, assim como a vida do marido, do filho e do pai, estão escondidas em Cristo. Não foi o que nós vimos? Ninguém vive por si, ninguém vive para a sua glória, ninguém vive para querer mostrar o quão virtuoso é, ninguém vive para mostrar os seus dotes, mas para que Cristo seja evidenciado em sua vida. A mesma coisa acontece no escravo. E nós temos na história da igreja escravos pastores. Escravos que foram líderes de igreja. Para mostrar Cristo. Cristo. O propósito de Colossenses é Cristo. O propósito de toda a palavra de Deus é Cristo. E esse servo, que agora não serve mais à vista, agora ele não serve mais apenas porque o seu senhor o pode punir, mas internamente, com singeleza de coração, temendo não o Senhor segundo a carne, mas aquele que está assentado à destra de Deus. Versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo quanto fizerdes. 1 Coríntios, a gente já viu que é comais, que é bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Ciente, olha a esperança que o apóstolo Paulo coloca aqui para esses homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. É o que nós começamos a falando, é o que nós começamos lembrando. Como é que eu vivo o que foi exposto aqui, o versículo 1, pensando nas coisas do alto. Não é vivendo uma vida em que eu penso nas coisas do alto e esqueço de praticar. Ou como se eu achasse que o meu emprego não está no propósito de Deus. É um acaso eu estar ali. Que é algo análogo que acontece conosco hoje. É um emprego. Não. Dessa maneira, vivendo desta forma, o escravo estaria vivendo, pensando e buscando as coisas lá do alto. É assim. Como que um empregado busca as coisas lá do alto? Não servindo à vista. É uma das formas. Não é buscando uma promoção. Não é buscando ser notado. Mas é fazer para o Senhor. Aí é difícil. Quando a gente coloca as coisas no mundo imaginário, abstrações, pensar nas coisas lá do alto. A gente pensa novamente em um ócio, em que nós só ficamos pensando nas coisas lá do alto, ou buscando as coisas lá do alto apenas mentalmente, ou apenas aqui na igreja. É na vida diária. É não servir na vista. É pensando não no salário no fim do mês. É pensando que a recompensa está em Cristo. É assim que eu vivo. O cristão tem que viver. É assim que nós devemos dizer, eu vivo, nós devemos dizer assim, eu vivo pensando nas coisas do alto. Por quê? Porque eu não vivo por causa de um salário. Eu vivo por causa de Cristo. Seguindo, meus irmãos. Versículo 25. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco, a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Esse versículo 25, ele é uma advertência para os dois. Tanto para o Senhor, que vai vir subsequentemente, quanto para o escravo. Por quê? Porque não há acepção de pessoas. Na lei de Deus, nós temos a instrução aos juízes para ele não favorecer
o necessitado, somente por ele ser necessitado, o pobre somente por ele ser pobre, e nem o rico por ele ser rico, mas que a justiça seja feita. Para que a justiça seja feita. Como o irmão Gustavo disse hoje, é por isso que nós temos, por mais que seja um juiz iníquo, a parábola de hoje, aquele que vieram na EBD, nós sabemos que, ou pressupomos que a causa da viúva era correta, a demanda dela era correta. Porque Jesus louva aquilo. Aquela viúva é louvada pelo como ele conta a parábola. Tudo bem? Não há acepção de pessoa. Não é porque o meu patrão paga pouco que eu posso fazer injustiça. Não, mas eu sou a corrente mais fraca desse elo, maquinário capitalista. Não existe isso na Bíblia. Então eu posso chegar atrasado no meu emprego. Então eu posso trabalhar à vista. Não receber aumento. É isso? É isso que o apóstolo Paulo está ensinando? Então eu posso ficar em roda de contenda enquanto eu deveria estar trabalhando, falando mal do meu supervisor, do meu patrão e assim por diante. É isso? É assim que a gente evidencia Cristo? É dessa maneira? E o contrário é verdadeiro. Nós devemos ter calma. O juízo divino vem. O juízo divino vem. É a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, que compete a vingança. Então, se há injustiça, ela será punida. Ela será punida. E os cristãos têm que se agarrar nisso. Sem esquecer que Deus julga a causa do seu povo. Nós não precisamos entrar em determinados confrontos que são ilícitos segundo a palavra de Deus. Novamente, nós não estamos adentrando aqui em questões de direitos legais. Não, nós estamos falando de questões práticas. Tudo bem, meus irmãos? Versículo 1 do capítulo 4, para nós partirmos para a aplicação desta perícope. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E aqui ele encerra esta perícope falando sobre, como está aqui na própria Almeida, os deveres da família. Os senhores deveriam tratar, e aqui, meus irmãos, coloquemos na nossa mente do primeiro século. Imaginemos agora uma pessoa pagã que acabou de se converter ao cristianismo, receber essa epístola em que diz que o seu escravo, na cultura pagã, escravo é alguém inferior como ser humano. Tá? Como ser humano. E de repente o apóstolo Paulo vem e diz: tratai os servos com justiça e com equidade. Esse Senhor, ele iria resplandecer a glória de Cristo quando os seus servos fossem tratados diferente. Esse Senhor iria louvar a Cristo. É sobre Cristo, meus irmãos. Novamente, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome de quem? O nosso nome? É a nossa bandeira que está sendo levantada? É a bandeira de algum partido político? É a bandeira de alguma linha filosófica? É alguma bandeira humana? Fazei em nome do Senhor Jesus. Fazei em nome do Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus é o nosso modelo. A quem o marido deve se espelhar? A quem o filho deve se espelhar? Senão no Senhor Jesus. A quem um servo deve se espelhar? Porque ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou,
tomando a forma de servo, semelhantemente a homem se tornou. Nosso Deus, ele tem toda a autoridade em nos dar uma lei e falar, cumpra. Porque ele é Deus. E foi isso que ele fez no Éden. Adão, cumpra. Cumpra, Adão. Cumpra o seu chamado como homem. Eva, cumpra o seu chamado como mulher. E o que eles fizeram? Pecaram. E vem Gênesis 3,15. Vai vir a semente da mulher. E aquilo em que o homem falhou, naquilo em que o marido falhou miseravelmente, Cristo cumpriu. Naquilo em que o servo falhou, Adão era servo de Deus e ele falhou, Cristo cumpriu. Naquilo em que os primeiros filhos de Adão e Eva falharam porque eram pecadores, Cristo cumpriu. Lucas 1, 50, 51 vai dizer que ele era submisso aos seus pais. Então, quando nós falamos, mas Jesus, eu tenho um marido infiel, no sentido de infiel da palavra de Deus. Um marido em que não cumpre o papel. Uma esposa insubmissa. Pais iníquos. Filhos desobedientes. Sabe qual é a resposta de Jesus? Eu sei. Porque ele se encarnou. Ele foi criado por pecadores. Diferente do que os romanistas dizem, Maria era pecadora e Jesus foi submisso a ela na sua infância. Jesus honrou o quinto mandamento, mesmo sendo criado por pecadores. Uma esposa adúltera, que é a igreja de Cristo, o que ele fez? Ele se entrega por ela, ele a limpa. O que ele faz com os discípulos? Ele fala, eu sou Senhor, contudo, eu vou lavar os vossos pés. E ele, como servo, ele limpa os pés dos discípulos, que era uma das esferas mais baixas de servo daquela época. Mais baixa. Sem honra. E nós queremos bater no peito e falar, Senhor, é injusto. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu discordo. O Deus que pede é o Deus que se encarna e faz. Para mostrar que é nosso coração orgulhoso que impede que essas boas obras e as demais das Sagradas Escrituras sejam impedidas de serem cumpridas. Não são as ordens, não é o outro, não é a sociedade, não é o presente século. O problema é o nosso coração. O problema é que eu quero ser Senhor sobre a minha vida. Cristo é Senhor sobre a minha vida até a página 2. A partir da página 2, sou eu. É essa a realidade. Quem vai pleitear contra Jesus? Quem vai dizer? Quem vai dizer que isso é injusto? Que é impossível? Se dissermos que é impossível, nós estaremos ignorando a obra do Espírito Santo. O apóstolo vai dizer que o Espírito Santo que operou a ressurreição de Cristo mora em nós e nos capacita para boas obras. Então, peraí, não é uma incapacidade, é um não querer. Vamos usar as palavras corretas. É eu não quero. Porque se eu quero, eu busco em Deus capacidade. Eu me lanço aos pés de Cristo e digo, eu não consigo, Senhor. Mas o Senhor pode me levar a essas boas obras. O Senhor pode me levar a ser um marido que ama de fato e efetivamente a sua esposa. O Senhor pode me levar a ser uma esposa submissa, um filho obediente, um pai que cultiva ânimo em seu lar. É isso que nós devemos buscar. Cristo tem supremacia sobre as nossas vidas? Cristo é Senhor? Cristo é Rei?
Então pratiquemos. Então pratiquemos. Senão seremos como os iníquos, como os ímpios, e colheremos fruto de impiedade. Os cristãos vivem como ímpios e querem colher fruto de justos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque Deus é justo. Outras aplicações que nós podemos fazer, conforme nós vimos aqui o versículo 17, tudo deve ser feito em nome do Senhor, como nós acabamos de ver. E tendo Cristo como modelo. Versículo 2. Já foi tocado no sermão, mas nós precisamos lembrar e deixar isso patente em nossas mentes. Isso não é um moralismo de 7 passos para ter um casamento feliz. Não é os 10 passos para ter um filho empresário, qualquer outra tolice. Não é. Não são recomendações visando apenas o nosso bem para essa terra e nessa terra. O que está em jogo aqui é a glória do Filho. É isso que está em jogo. É o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, quando nós dizemos que somos cristãos, isso é uma responsabilidade enorme. As pessoas estão avaliando o nosso comportamento. As pessoas estão vendo se os cristãos são de fato diferentes e não estão encontrando diferença nenhuma. A gente volta ao que nós falamos. Divórcio, mais de 50% dentro da igreja. Filhos desobedientes, não somente lá, aqui também dentro da igreja. Como Cristo está sendo glorificado no meio do seu povo? É um Senhor que não tem leis? É isso? É um Senhor que tem súditos rebeldes e insubmissos? É essa a imagem que nós estamos passando para o mundo. É isso que a gente está passando para o mundo. Homens omissos? Homens omissos dentro do seu lar? Ou homens tiranos dentro do seu lar? É isso que nós estamos passando para o mundo. Eles olham e não veem diferença. Não veem diferença. E Cristo é apenas um apêndice na nossa semana. Domingo. Domingo eu penso nas coisas do alto. Durante a semana, eu vivo como um pagão. Sou guiado por filosofias, por quem eu sigo no Instagram, por correntes filosóficas, teóricas, psicólogos, psicoterapeutas, teóricos políticos e assim vai. Teóricos econômicos. Eu não filtro pelo crivo de Cristo. Não sigo a manada. Nunca esqueçamos, a gente viu isso em Oséias. A manada segue a passo de largo para o inferno. O pastor Fernando deu uma EBD aqui, em que ele disse, com pesar, que infelizmente, dentro da igreja, e essa é uma realidade que nós vemos, a maioria está indo para o inferno, dentro da igreja. Dentro da igreja. Senhor, Senhor, em teu nome profetizei. Senhor, Senhor, em teu nome expeli demônios. Dom espiritual não é evidência de salvação. É fruto do Espírito a evidência de salvação. É isso aqui. Ensinar bem e ter um lar desregrado é podridão. É podridão. Tá? Seguindo, para nós caminharmos para o final com um último lembrete, que já tocamos aqui, mas para deixarmos fixo em nossas mentes. Essas funções devem ser desempenhadas visando o que, meus irmãos? Visando o sucesso da minha família? Visando mostrar o quão virtuoso eu sou, o quão bom eu sou? Não. Visando
à eternidade, visando a glória de Cristo. E como que eu desempenho esse papel? Paulo falou tão pouco aqui em Colossenses, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus revelada. Nós temos Tito 2 para as mulheres, para os homens também está lá em Tito 2. Nós temos Efésios 5, 22 em diante, para homens e mulheres. Nós temos 1 Pedro 3, se não me falha a memória, Pedro falando para que se a mulher tem um marido ímpio, como ela deve proceder. E também para os maridos, como eles devem proceder. Nós temos Provérbios. O que não falta é a instrução da palavra de Deus para o desempenho de nossos papéis, para a glória de Cristo. O fim não é o benefício da nossa vida, em última análise. Por quê? Porque a nossa vida está oculta em Cristo. Está oculta. E isso significa que muitas vezes nós vamos passar muito tempo sofrendo. Nós temos esse exemplo da história. Nós temos, por exemplo, a mãe de Agostinho, que orou incessantemente, querendo a conversão de seu marido e seu filho. E durante anos ela teve um filho pagão. Mas ela orou sem esmorecer. Ela orou. Em dado momento, seu filho, Agostinho, se converte. Em dado momento, o seu marido se converte. E a mãe de Agostinho, ela era um exemplo, de maneira tal que as mulheres da vizinhança, as mulheres da igreja, a procuravam. A procuravam. Para serem admoestados por ela. Mas ela sofreu, meus irmãos. Ela sofreu até que essa graça fosse concedida. Nós queremos uma coisa rápida. Nós queremos que tudo seja rápido, fácil. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Aqui nessa terra, não há promessa de recompensa. Não nessa terra. Promessa? Não há. Pode ter, mas não há promessa. Não necessariamente. Eclesiastes vai dizer, não é daquele que corre, que ganha. Muitas pessoas labutam, a gente vê, olha, como que ele morreu. João Batista, se a gente olhar cruamente, pregou, olhe cruamente. Teve a sua cabeça decepada por causa da filha, esqueci o nome da mulher agora. Não, alguém falou aí, ó. Isso aí, Herodias, né? Obrigado. Faz sentido? Cruamente falando? Faz sentido? Não faz sentido. Mas ele estava avisando a glória de Cristo. Que eu diminua e que ele cresça. E quando João Batista morre, os discípulos de João Batista se tornam discípulos de Cristo. É sobre Cristo, meus irmãos. Não é sobre nós. É Cristo que tem que ser glorificado. A nossa vida está oculta em Cristo. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus e amado Pai,